Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para estarem de pé, para lermos a palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, ou melhor, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos é o segundo evangelho no Novo Testamento. Mateus, depois Marcos. Marcos 5, nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, Marcos 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Bíblia: E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correndo, lançou-se aos seus pés e o adorou. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós lemos nos evangelhos do Senhor Jesus os seus feitos, seus milagres, seus sinais, as maravilhas que Jesus operava, sempre estaremos observando de perto o propósito do Senhor em operar na vida das pessoas, não só simplesmente para dar o alívio de uma dor ou a cura de uma enfermidade, ou às vezes até mesmo atender a uma necessidade momentânea de solução de um problema imediato, às vezes até mesmo à custa de algo material ou físico. Mas o grande propósito do Senhor Jesus na realização dos seus milagres, dos seus sinais da parte de Deus, era, acima de tudo, trazer para o homem uma paz interior, uma libertação completa, uma condição de ele poder viver diante de Deus com o direito de escolha, podendo fazer a sua escolha ou fazer valer o seu livre-arbítrio que Deus sempre pôs à disposição das pessoas. É natural que esta passagem vai relatar aqui algumas cenas descritas no texto de uma ação de Jesus em favor de um homem que vivia desligado da sua família, que estava isolado do convívio com a sociedade e os lugares onde a Bíblia relata que este homem vivia era nos desertos, nos sepulcros, às vezes nos altos montes
outras vezes nos vales mais profundos, como nos relata essa mesma passagem no Evangelho de Lucas. E a sua moradia não era com a sociedade, nem com a família. Ele morava, diz a Bíblia, nos sepulcros. E se não bastasse esse quadro tão horrendo que representava o status quo desta pessoa, ainda a Bíblia diz que algumas tentativas, alguém tentava fazer alguma coisa por ele, detê-lo, deter a sua fúria, a sua braveza ou sua bravura. Ninguém o conseguia amansar, é a expressão bíblica. Se o amarrasse com grilhões, ele fazia os grilhões em pedaços. Ou as cadeias, ele as transformava em migalhas. E o seu andar era contínuo, de dia e de noite, não tinha onde parar. Por mais chocante que seja a descrição do texto da situação de um homem assim, a Bíblia diz que Jesus foi àquela terra onde vivia este homem assim, a terra dos Gadarenos. Era uma característica na terra dos Gadarenos, era a existência de desertos e a existência de sepulcros cavados nos maciços das rochas, nos desertos. E embora fosse um lugar assim, a Bíblia diz que Jesus foi até lá para ver de perto aquela situação. Levou consigo os seus discípulos. Ele atravessou o Mar da Galileia e do outro lado do Mar da Galileia é que estava a terra dos Gadarenos, uma região que hoje pertence à Jordânia. E o estado daquele moço era tão deprimente que, além de tudo, ele se feria com pedras. É realmente uma descrição horrenda. Mas toda essa descrição a Bíblia faz questão de relatar para mostrar até onde vai a ação de Deus. Até que extremo que normalmente a ação humana não consegue chegar, mas nesse extremo que a ação humana não consegue chegar, ali Deus se propõe a operar. É realmente uma descrição de um quadro bastante horrível. Mas para o nosso Deus, não há barreira para Ele alcançar o homem. Chega ao ponto de a palavra de Deus dizer que quando ele avistou a Jesus, ele viu ao longe. Essa expressão significa dizer que ainda que o pecado lance o homem ao estado mais deprimente diante da face de Deus, e ainda que o pecado lance o homem ao estado mais distante, mais distanciado de Deus, mesmo assim, ele não fugirá da face do nosso Deus. Era ao longe, mas Jesus foi até lá. O lugar em que o homem se encontrava mais distante de Deus era a morte. E foi por isso que a Bíblia diz que para salvar o homem foi preciso de a palavra de Deus, o plano de salvação de Deus, se transformar na forma de um homem. E esse homem, ele veio ao mundo exatamente para ir até a esse extremo em que o pecado tinha lançado o ser humano. E o homem que foi a esse extremo foi o homem de Nazaré, o Jesus de Nazaré, porque ele foi lá onde estava o homem morto, lá no túmulo. E é por isso que de lá a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque aquela ressurreição de Jesus equivalia a dizer que ainda que o homem estivesse morto para Deus, distanciado de Deus, lançado nos sepulcros, ali, ainda assim, Deus o alcançaria com a sua graça e a sua misericórdia. O final deste versículo, ou deste capítulo,
lá pelo verso 20, 19 e 20, depois do encontro dele com Jesus, Jesus chegou ao ponto de dizer assim: agora você vai para a sua casa, você vai testemunhar para os seus, para a sua família, e dizer para eles quão grandes coisas Deus fez pela sua vida e como Deus teve misericórdia da sua vida. Foi a palavra que Jesus deu para ele. O encontro de Jesus com o homem é o encontro da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia significa compaixão, graça. Foi esse o encontro dele com Jesus se deu, e Jesus assim: conta agora para os outros como Deus teve misericórdia de ti. Meus irmãos, parece estranha essa expressão aqui do texto, ou ela conta um estado tão extremo na vida de um homem, mas os nossos olhos têm visto isso. Os sepulcros estão por aí no mundo, aguardando as pessoas. Eu me lembro de um que tinha acabado de sair de um sepulcro. Ele era escravizado por um vício, e era tão escravizado que às vezes nós tínhamos que sair com a esposa dele e os filhos mais velhos dele pelas estradas afora, com lanternas, procurando à beira das estradas aonde ele tinha caído, para poder achá-lo ali numa moita qualquer e colocá-lo dentro do carro e trazê-lo para casa. Era um sepulcro. E depois eu tive a oportunidade de ver esse defunto ressuscitado. Ele teve um encontro com Jesus. E nos primeiros dias do encontro dele, às vezes ele passava pelos lugares onde os aguilhões eram lançados sobre ele, e eram lançados de forma sutil. Ele habitava no interior, na região ali de Domingos Martins, e ele lidava com a vida do campo. E Deus mostrou para ele um sonho. Deus falou com ele em sonho. Naquele sonho, ele se via montado em cima do seu animal, o seu cavalo que ele usava para o seu trabalho. E de repente o cavalo entrava num atoleiro, e ele saltava do cavalo e puxava a rédea do cavalo para tirar o cavalo do atoleiro, e o cavalo fazia força no atoleiro para puxá-lo para o lado do atoleiro, e chegava um ponto que ele dizia: bom, eu vou ter que deixar o cavalo embora, porque eu não posso cair nesse atoleiro. E me procurou e disse: pastor, o que Deus quer dizer com isso? Eu falei: eu vou te mostrar o que Deus está te falando. Deus está te dizendo que esse atoleiro é aquele lugar que você vivia, as mesas que você frequentava. E ele disse: isso realmente está acontecendo comigo, porque depois que eu me converti, ele disse assim, de vez em quando, os meus ex-colegas, eu vou passando para a igreja com a minha Bíblia, e eles de lá de dentro, eles levantam os copos e me chamam para lá. Eu disse: aquele era o seu cavalo. Agora você vai orar a Deus, para Deus operar na vida deles a mesma bênção que operou na sua vida. Meus irmãos, os sepulcros estão aí fora no mundo. O texto diz que não havia grilhões e nem cadeias ou correntes que amarrasse aquele homem. E às vezes os grilhões são lançados como uma tentativa de deter o poder do mal, mas não conseguem. São transformados em migalhas, são despedaçados. Só o encontro com Jesus para mudar essa situação. Sabe por que o encontro com Jesus? O texto diz que esse moço habitava em sepulcros. E sepulcro é um lugar que só quem habita em sepulcro é quem morre. Então a solução só podia vir de Jesus, porque Jesus foi o único que, ao descer a um sepulcro, ele se levantou de lá ao terceiro dia. Então os aguilhões do pecado, os aguilhões da morte, só Jesus pode libertar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Querem ver uma prova disso? O Senhor mostrou nesta noite um homem que
tem sentido dificuldade de integrar-se com Deus. E às vezes até Deus quer operar na vida dele, mas ele tem oferecido resistência. E isso porque ao longo de sua vida ele esteve sempre escravizado por vícios. E hoje, nesta noite, o Senhor mostrou que uma ação do Espírito Santo de Deus foi enviada nesta noite aqui em favor dele, para libertá-lo, e que a partir deste dia ele terá uma nova identidade com Deus, ele vai identificar-se com Deus. Tem um versículo neste texto aqui, que é o verso 15, que fala do encontro que as pessoas tiveram com aquele homem depois que ele encontrou-se com Jesus. O texto diz assim que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. É o resultado do encontro com Deus. Vestido, assentado e em perfeito juízo. Louvado seja Deus. E Deus mostrou que este homem que entrou aqui nesta noite, as pessoas vão se surpreender com ele, porque vão vê-lo liberto a partir deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro homem que Deus revelou também, que ele está com um problema no seu lar relacionado a um filho seu. E Deus mostrou a situação do seu filho. A visão mostrava com os braços amarrados para trás. Ou seja, Deus está revelando que há um aguilhão sendo lançado contra o filho dele. Um aguilhão do pecado traiçoeiramente por trás, lançado contra o seu filho. E Deus mostrou que ele não tem tido até forças para lidar com essa situação relacionada ao seu filho. Mas ele se lembrou, este homem se lembrou de Deus no meio dessa aflição. Ele nunca frequentou a igreja, Deus revelou isso. Mas apesar de nunca ter frequentado a igreja, Deus revelou que este homem decidiu vir aqui nesta noite para pedir um socorro de Deus, porque ele está entendendo que em Deus está a sua última esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha a sua morada nos sepulcros. Nós tivemos alguns meses atrás uma experiência de um homem que veio aqui num culto. Era ao meio-dia, um culto que se faz aqui ao meio-dia. E este homem ouviu aqui a voz de Deus falando aos ouvidos dele. E ele se lembrou naquela hora ali, que na semana anterior, numa sexta-feira à noite, ele estava fazendo um pacto com o poder das trevas. E lá onde ele estava, virado de costas para cima, de bruços, com alguém que pôs o pé em cima das costas dele, para selar aquele pacto. Naquele estado que aquele homem estava, mergulhado nas trevas mais profundas de um acordo com o poder das trevas, ali ele ouviu uma voz que dizia para ele: não foi para isso que eu te criei. E esse moço, na semana seguinte, vendo uma das nossas irmãs passando para vir ao culto ao meio-dia, ele perguntou para ela onde ela ia. Ela disse: eu vou à igreja. O senhor quer ir comigo? Ele disse: eu vou com a senhora. E ele veio. Chegou aqui, o irmão que estava entregando a palavra do púlpito usou, pelo Espírito Santo, uma expressão semelhante àquela: não foi para isso que eu te criei. Deus está dizendo isso. E aquele moço naquela hora ouviu novamente aquela voz. Hoje é um servo de Deus. Mora em Feu Rosa, paletó e gravata, mudou a sua vida, saiu debaixo de um sepulcro, mas hoje alcançou a vida porque encontrou-se com Jesus. Deus mostrou que uma jovem iria entrar aqui hoje muito angustiada, porque ela tem reconhecido que a vida que ela tem levado tem impedido de ela ter uma comunhão com Deus que tanto a sua alma anseia. E Deus mostrou que nesta noite
Deus se agradou do seu gesto, da sua intenção, do seu propósito de vir à presença de Deus. E Deus mostrou que quer renovar a ela, reiterar a ela o convite para ela se tornar uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos parar aqui, porque esta palavra é para o nosso coração. E Deus revelou que nós viemos aqui nesta noite porque Deus tem um encontro aqui com muitas pessoas que Ele quer transformar as suas vidas. Tirar das trevas para a luz. Tirar dos sepulcros para dar vida. Quebrar os aguilhões, as prisões, as cadeias e dar a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor 211. Vamos estar cantando, adorando ao nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje não sou mais escravizado. O homem chamado Jesus tem me libertado. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus para o encerramento deste culto. Pedimos à igreja para estar mais uma vez de pé para falarmos com Deus em oração. E nesta hora, você está diante do Senhor nosso Deus. Jesus está aqui neste lugar. O texto diz que eles chegaram da outra banda do mar. E Jesus saiu do barco para encontrar-se com um homem que tanto necessitava do amparo de Deus. Também hoje, nesta noite aqui, você veio aqui para ter um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, uma vida nova com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem da morte para a vida, uma passagem da tristeza para a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus com uma palavra de glorificação ao Senhor por um dos irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sim, Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Liberdade eu não tinha, mas Cristo deu. Na cruz por mim já morreu e vida nova me deu. Aleluia. Senhor, nesta hora estende a tua mão para abençoar, Senhor, aquele que fala contigo, que abre o seu coração diante de ti, que veio nesta noite neste lugar em busca do teu refúgio, da tua graça, da tua paz. Ó Senhor, está escrito na tua palavra que o coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Por isso, Senhor, nós suplicamos que nesta hora a tua mão esteja tocando cada pessoa, cada um que veio a este lugar, Senhor, e que agora abra o seu coração, fala contigo, para sair deste lugar com um encontro verdadeiro com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque tu não despedes vazio aquele que deposita em ti toda a confiança do seu coração. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, e em nome do Senhor Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.